Eu tive uma sessão de terapia hoje e eu vou compartilhar com vocês um pensamento que eu tive e que tá muito conectado com o motivo de eu ter feito esse canal. Eu compartilhei com a minha terapeuta sobre a minha busca pelo meu propósito e como eu tinha dificuldade de entender o que fazia sentido na minha vida ou não. Faz pouco mais de 2 anos que eu comecei a passar por uma transformação, assim, na minha vida, que foi um verdadeiro caos. Um caos mental, assim. Mudou muito a forma como eu enxergo a minha vida, como eu enxergo o mundo, a minha percepção de futuro, enfim. Foi um caos. Só que foi muito importante ter passado por isso, porque foi a partir daí que eu entendi o que realmente fazia sentido pra mim. Eu vou contextualizar vocês bem rapidinho. Normalmente eu sou uma pessoa mais introspectiva e eu sempre fui muito tímida a minha vida toda. Ainda sou, mas já sei lidar com isso. E desde criança eu sempre tive muita conexão com arte. A arte era uma forma de eu me expressar, mesmo que não fosse pro mundo, mas era uma forma que eu tinha de me expressar. Eu gostava de desenhar, eu amava desenhar, eu era capaz de ficar o dia inteiro sentada numa mesa, desenhando. E depois de um tempo eu comecei a escrever, então assim, escrevia muita historinha, inventava muita coisa, muitos personagens. Eu sempre fui muito criativa, então nessas horas, assim, a minha criatividade tava bombando ali. Eu aprendi a tocar violão, então por um curto período de tempo, a música fez parte da minha vida. Uma coisa que assim, eu me trancava num quarto e tocava violão, entendeu? Não era assim pra mostrar pras pessoas. Depois de um tempo eu aprendi a editar vídeos e era uma coisa que eu fazia muito intuitivamente, assim, abria lá o Windows Movie Maker e ficava lá brincando de edição de vídeo. Foi algo que foi útil, até porque tive alguns trabalhos aí na época do colégio, na época da faculdade. A gente tinha que criar vídeos e tudo mais, então isso foi bem útil. Inclusive eu tenho um vídeo no YouTube que passou de mais de 20 mil visualizações, que era um vídeo de trabalho, assim, da faculdade. Mas o vídeo já tá arquivado, morreu o assunto. Essas formas de expressões, elas sempre foram se moldando, acho que conforme o meu momento da vida, sabe? Mas eu sempre tava muito conectada com a arte, então independente do que eu estivesse fazendo, aquilo ali me fazia muito bem. Eu não entendia a importância que isso tinha na minha vida, embora eu sempre fizesse e sempre me voltasse pra isso. E aí no começo da vida adulta, comecei a fazer a faculdade e tudo mais, essas coisas foram meio que se perdendo. Comecei a modelar também. Depois que eu comecei a trabalhar como modelo, eu entendi que isso também era uma forma de eu me expressar. Mesmo sendo tímida, era como se o momento que eu tava ali na frente de uma câmera, era como se a minha timidez ficasse um pouquinho mais de lado e ali eu pudesse me mostrar. Então no início era até muito divertido trabalhar como modelo, porque era algo que me tirava da minha rotina. E isso aqui faz toda a diferença, porque em um momento, o trabalho de modelo, que era algo onde eu conseguia me conectar com várias versões de mim mesma, expressar isso através do trabalho, através da fotografia, do vídeo, enfim, isso não era algo central na minha vida, não era o que eu queria na minha vida. Então aquilo ali fazia sentido simplesmente porque era legal, era a minha forma de me conectar com arte também. Depois de um tempo, isso passou a ser o foco, isso passou a ser a parte central de toda a minha vida, e a faculdade se tornou um plano B. E como muitas coisas na vida adulta, né, a gente tende aí a começar a trabalhar e pensar mais no dinheiro, mais no dar conta de pagar as contas, né, dar conta de sobreviver meio nesse caos da vida adulta. E teve pandemia também, não posso esquecer desse detalhe. Eu comecei a entrar num modo automático. E dentro do modo automático, a única coisa que fazia sentido pra mim era dar conta do trabalho, dar conta da faculdade e só. Eu já não tava mais conectada àquela minha essência, tipo assim, me expressar através da arte já não era algo tão significativo pra mim. E vocês podem imaginar que isso teve algum efeito na minha vida. Quando a gente tá nesse ritmo automático, a gente muitas vezes não consegue visualizar tudo que tá acontecendo. Então, o impacto que isso teve, tanto na minha vida, como na minha vida pessoal, na minha vida profissional, é que em algum momento da minha linha do tempo, é como se tivesse tido uma quebra, assim, não sei como expressar isso exatamente pra vocês, mas é como se tivesse tido uma quebra ali, e eu acordei com uma tela azul na minha mente, entende? Eu já não entendia mais quem eu era, o que eu tava fazendo, por que eu tava fazendo isso. Eu travei, assim, eu não tinha mais expressão no meu trabalho, por exemplo. Não tinha mais expressão facial, expressão corporal. Eu fiquei assim, e aí? O que tá acontecendo? Eu cheguei num momento que eu não entendia por que eu tava trabalhando com o que eu tava trabalhando, se isso realmente era pra mim. Comecei a me questionar de todas as formas possíveis. Era como se a minha vida tivesse sem sentido. Resumidamente, eu tava totalmente perdida de mim mesma. Ao mesmo tempo que a minha vida tava passando por um processo de mudanças, assim, encerramento de ciclo, mudança geográfica, mudança de hábitos também. Eu também tava tentando entender a minha mente. A minha mente não parava. Ela tava, assim, no 220 o dia inteiro, sabe? Era aquele excesso de pensamentos, uma velocidade que eu não conseguia acompanhar. Foi então que eu percebi que eu precisava voltar a me conectar comigo mesma. Teve terapia, teve academia, a musculação me ajudou muito a liberar essa energia também, a me deixar um pouco mais centrada. Enfim, teve várias coisas que foram acontecendo
e que aos poucos eu fui entendendo que, tudo bem, foi um processo que aconteceu, mesmo que tenha sido dolorido, foi muito importante. Por que eu tô falando isso? Porque depois de todo esse caos, né, aliás, enquanto esse caos ainda tá acontecendo, acabei me reencontrando, acabei reencontrando o meu propósito, aquilo que eu gosto de fazer, ou pelo menos que eu acho que é o meu propósito. Lembra que eu sempre falei que eu gostava de me expressar de alguma forma? Eu me expressei muito através da arte, né? Fosse desenhando, escrevendo, pintando, ou fosse através da música. Isso sempre acontecia de alguma forma. Isso foi se moldando ao longo da minha vida. E hoje, a forma que eu encontrei isso foi através do YouTube. Foi fazendo uma retrospectiva da minha vida, fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que eu gostava de fazer, das coisas que eu fazia que sempre fizeram sentido pra mim e que eu já não fazia mais, e que eu me dei conta que eu já não tava mais fazendo, que eu entendi que o que me faltava, o que fez com que eu me sentisse perdida de mim mesma, era que eu não estava me comunicando mais, eu não estava me expressando mais, eu não tinha mais nenhuma ferramenta que pudesse me fazer expressar aquilo que eu estava sentindo, ou que eu estava pensando, ou o que eu estava fazendo, enfim. E foi isso que fez com que a minha vida meio que fosse perdendo sentido, sabe? Eu já tinha uma vontade muito grande de usar o YouTube como essa ferramenta, mas eu sempre ficava pensando muito no que os outros iam fazer, e enfim, eu sempre ficava postergando isso. Só que depois de um tempo, quando eu tomei de fato a decisão de vou fazer vídeos pro YouTube e vou alimentar esse canal, vou ver o que vai acontecer, enfim, eu fiquei totalmente em paz. E era uma sensação que fazia muito tempo que eu não sentia. Eu fiquei totalmente desapegada de visualizações ou de, sei lá, de um engajamento, se pessoas conhecidas iam me seguir, iam me apoiar, enfim. Eu só queria encontrar uma forma de me expressar, uma forma de mostrar para as pessoas um pouco mais de mim, a forma como eu enxergo o mundo, os meus aprendizados, porque, né, tô aqui ainda passando por esse processo de transformação, e eu acho que é uma forma de eu me conectar com mais pessoas também. Da mesma forma que eu acabo consumindo muito conteúdo aqui no YouTube, e eu acho que é a plataforma que eu mais passo meu tempo hoje em dia, era uma forma que eu encontrei de, tipo, cara, eu vejo muitas pessoas fazendo isso, por que não eu também? E é algo que eu gosto de fazer, sabe? Não sei se é natural, mas eu me sinto à vontade de estar aqui na frente de uma câmera, segurando o microfone e simplesmente estar aqui falando pra todo mundo, sabe? E hoje eu não tô conectando o canal do YouTube com o meu trabalho de modelo, pelo menos ainda não. É algo que pra mim tá sendo muito legal de fazer, sabe? O que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes, a gente tá aqui pensando sempre em objetivos e novas metas, sempre pensando pra frente, sempre pensando na nossa vida daqui 5, 10 anos, daqui 30 anos, como que vai ser. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de enxergar isso. Eu sempre tive muita dificuldade em visualizar isso, porque eu tava totalmente desconectada da minha essência, tava totalmente desconectada de mim. Então não tinha como eu pensar no futuro simplesmente por pensar no futuro, entende? Hoje eu já consigo escrever num papel coisas que eu quero pra mim, coisas que eu quero pra minha vida, coisas que eu quero, como que eu quero que minha vida esteja daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Entende a diferença? Eu precisei olhar pra trás, eu precisei olhar muito pra dentro de mim mesma pra entender o que eu gosto de fazer, pra entender qual é o meu propósito. E eu sei que isso é muito óbvio, e é óbvio, só que dependendo do momento de vida que tu tá, isso não fica tão claro, sabe? Às vezes a nossa mente tá num caos tão grande, a gente tá ali imerso num oceano de dúvidas, incertezas e emoções, a gente tá tentando simplesmente sobreviver a tudo isso, e é lógico que os nossos objetivos, que o nosso propósito talvez não esteja tão claro, entende? Talvez por isso, então, que a gente às vezes tem que olhar um pouco pra trás, a gente tem que olhar mais pra dentro, encarar tudo isso, e aí sim a gente vai encontrar aquilo que a gente quer fazer na nossa vida. Eu não sei qual o momento de vida que tu tá, eu não sei o que tu tá passando, mas eu espero do fundo do meu coração que esses minutinhos aqui de reflexão tenham sido úteis pra ti, te façam olhar com um pouco mais de carinho pra tua história, e eu espero que tu se encontre no teu caminho.